Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br, continuando com nossas aulas de Photoshop. Essa, porém, não é uma aula do curso de Photoshop, sim um tutorial de Photoshop, onde a gente vai estar falando sobre uma ferramenta Liquify, no caso, a aplicação dessa ferramenta para a gente atingir um resultado específico, né? Nesse caso, a gente vai estar trabalhando aqui em cima dessa fotografia para a gente eliminar aqui essa cinturinha, esse pneuzinho extra aqui dessa modelo aqui na fotografia, para que a gente tenha um resultado ainda mais interessante, e a gente vai estar utilizando a ferramenta Liquify. Para que vocês possam ver o resultado final, eu já fiz o exercício. Então a gente tem aqui, né, a comparação de antes e depois. Então essa é a mesma fotografia. A única coisa que eu fiz foi tirar o fundo aqui para facilitar aqui a nossa visualização. E a gente tem aqui a imagem original e a imagem editada. E a gente pode perceber como que fica bem interessante aqui o resultado. E vocês vão ver nessa aula como que é simples, né? Esse resultado aqui é bem tranquilo de fazer e ter essa precisão aqui de uma maneira bem tranquila. Agora, isso depende que você tenha um conhecimento básico da ferramenta Liquify. Eu não vou ensinar essa ferramenta porque eu já ensinei em outra aula. Então, se você não conhece nada sobre essa ferramenta ainda, que é Filter Liquify, é legal que você dê uma clicada nesse botão que vai aparecer para você assistir essa aula que eu explico sobre a ferramenta Liquify. E depois você vem para cá para você poder ter um melhor aproveitamento desse tutorial. Beleza? Então é isso. Mas antes de começar, eu quero só fazer um pedido que, caso você esteja gostando das nossas aulas, goste dessa aula, que você dê a sua contribuição, dê uma curtida no vídeo. Isso é muito importante por critério de qualidade para o Google. Se você também gostar, puder contribuir compartilhando, vai ser bem legal também. Beleza? Então dá aquela curtida aí e vamos ao que interessa. Então vamos fazer o seguinte. Para começar, eu vou simplesmente vir aqui em File Revert. Você não precisa fazer isso, né? Eu estou fazendo isso aqui só para voltar para a imagem, um arquivo consolidado aqui, não precisa ter uma imagem lá da outra. Eu vou desabilitar aqui, porque eu não preciso da imagem depois. Parte do pressuposto que a gente tem apenas a imagem do antes, que é o nosso original. Se você estiver pensando assim, poxa, eu não tenho uma imagem dessa para fazer o teste, né? Você pode procurar no site tutorialmaster.com.br na seção Download. A gente disponibilizou essa imagem lá. Então você, inclusive, vai poder pegar a imagem com uma qualidade melhor. Essa imagem tem uma resolução bem interessante, o que dá pra gente aí bastante qualidade para estar trabalhando na fotografia. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Eu vou selecionar o fundo, vou isolar o fundo, né? Porque quando a gente usa a ferramenta Liquify, a gente costuma distorcer aqui o que está fora, e por mais que não tenha nada demais aqui, mas enfim, eu vou fazer só para ficar com um trabalho mais limpo, né? Então a gente vai isolar o fundo. Além disso, eu tenho uma layer aqui, referência. Né? Você, para esse exercício, não precisa fazer. Mas às vezes, quando você vai fazer uma edição um pouco mais complexa, ou você quer garantir, você ter uma matriz, digamos, né? Para você ter como objetivo. Né? Então eu fiz, isso até é um exemplo interessante que vocês possam estar utilizando em outras situações. Né? Então isso é interessante para você ter justamente uma referência. Então eu fiz esse contorno aqui, né? Justamente para servir aqui de referência para como que eu quero que fique o corpo dela. Né? Como que eu fiz isso? Simples, usando a ferramenta Path. Primeiro eu crio uma layer vazia, né? Que agora tem essas linhas vermelhas. Crio uma layer vazia, faz o seu Path com a ferramenta Path, demarcador em português, e simplesmente vai aparecer aqui. Seleciona um pincel da espessura que você quer, no caso essa espessura aqui que eu estou usando. Eu botei a cor vermelha, você pode botar a cor que você quiser e basta clicar nesse botão. Né? Eu não vou entrar no mérito disso aqui porque não é aula de Path, e sim é um tutorial para a gente tirar aqui esse pneuzinho. Beleza? Então vamos lá. Levando em consideração que a gente tem aqui a nossa referência, né? Mesmo que você não tenha, você não precisa fazer, mais uma vez. Beleza. Agora eu vou pegar aqui o layer que eu chamei de antes, só para facilitar o nosso entendimento. Vou duplicar e vou chamar de depois. Né? Esse aqui ignora, porque esse aqui eu fiz só a título de exemplo, vou até jogar fora. Beleza, tá? O antes e o depois são layers iguais. Eu vou desabilitar aqui o antes, vou deixar só o depois ligado. Eu vou pegar a ferramenta de Quick Selection Tool. Né? Você pode usar várias ferramentas para esse tipo de imagem. Essa aqui funciona bem para selecionar, seleciona bem rapidinho. Então eu vou simplesmente clicar aqui, arrastar, repara que ele já começa a identificar qual é o fundo, selecionou toda essa parte, aperto Shift e ele vai adicionar mais essa parte. Aperto Shift novamente e clico, ele adiciona essa parte. Aperto Shift e venho clicando aqui para baixo, ele vai adicionar mais parte da imagem. Está pronta a seleção? Quase. Falta só selecionar essa partezinha aqui de dentro e essa partezinha de dentro. Vou desabilitar aqui para você ver melhor.
Vou aproximar aqui, ó. Só essa parte aqui, aperto Shift novamente, Quick Selection Tool, né? Já fez ali a seleção do jeito que eu quero. Venho para o lado de cá, aperto Shift, Quick Selection Tool, solto, ele já calculou, está feita a seleção. Nesse caso eu estou vendo que ele selecionou demais, né? Então eu vou apertar a ferramenta laço, apertar Alt para subtrair, né? E vou subtrair esta parte da seleção. Se por acaso você tiver com um pouco de dificuldade de fazer essa mesma questão da seleção que eu estou fazendo, né? De repente você caiu primeiro nesse vídeo, a gente tem uma aula, que é uma aula mesmo, né, do curso de Photoshop, que ela é bem interessante, que a gente aborda especificamente sobre seleção. Então, se você não assistiu, vale a pena você assistir também essa aula, né, que já faz parte do curso de formação de Photoshop, beleza? Então vamos lá. Partindo do pressuposto aqui que eu já terminei a seleção, imagino que você também tenha terminado aí. E a gente vai agora simplesmente fazer uma máscara, né? E aí, poxa, eu deletei, no caso, eu quero o inverso disso, né? Eu selecionei o fundo e ele está ocultando a modelo, não o fundo, né? Então, apertar Ctrl Z e eu vou apertar Ctrl, ou Command, no caso do Mac, Shift I, né? Que é um atalho para a gente fazer inversão de seleção. Se você não quiser usar o atalho, você vem aqui Select Inverse, que é a mesma coisa. Beleza? Show. Feito, aperto aqui, a seleção está feita, clico em máscara, já ocultou meu fundo. Eu vou clicar na máscara, vou pegar o pincel, só para tirar aqui essa parte aqui, ó. Cadê o pincel? Você, pincel, pronto, vou apagar isso aqui. Só para não ficar com nada aqui atrapalhando a gente. Deixa aqui a história. Show. Está aqui a nossa seleção feita, vou jogar a máscara fora, apply, pronto, está feito. Então a gente tem aqui só a nossa modelo, essa parte aqui eu não vou me preocupar. Vamos deixar do jeito que está mesmo, né? Show. Agora eu vou pegar aqui simplesmente e vou habilitar aqui a referência, né? E venho, seleciono a layer que eu quero atuar, né? Essa referência aqui ela vai servir apenas como referência mesmo, a gente não trabalha nela, deixa ela ligada, mas clica na layer depois. E agora vem o Filter Liquify. Bom. Abrir a ferramenta Liquify. Como eu falei para vocês, existe uma aula que a gente explica mais detalhadamente sobre esses parâmetros aqui também, tá? Não vou explicar isso, né? Você pode clicar lá para assistir, é melhor, depois você faz um melhor aproveitamento. Pronto. Aí por padrão, você tem essas ferramentas, a gente vai usar basicamente essa aqui, né? Que funciona como o próprio ícone já mostra, um dedinho, imagina que esse cursor, ele é a ponta do dedo. Então você clica e arrasta, né? Para fazer o que você quer, né? E está aí o resultado, que logicamente a gente vai fazer um ajuste no pincel para ele fique mais apropriado. Antes disso, a gente vai usar essa função Show Backdrop. Essa função Show Backdrop, né, é justamente aquela que permite a gente habilitar uma imagem como referência, né, e é o que a gente vai estar fazendo para usar aquela silhueta que a gente fez em vermelho. Então vou clicar aqui em Show Backdrop, ele automaticamente habilitou, né, no caso todas as layers, né, como a gente só tem aqui, voltando aqui, ó, olhando para cá, a gente só tem aqui duas layers ativas, que é a layer depois, que é a que a gente está trabalhando, né, a layer referência. Esse All Layers funciona, mas se tiver um documento com mais coisas, aí vai ficar um monte de coisa aqui, né? Aí nesse caso você tem que escolher apenas a layer que você quer, né? Referência, que é essa aqui. Nesse caso, tanto faz deixar All Layers, que é todas as layers, ou referência. Aí você pode regular a opacidade, né? 100%. Eu não vou colocar 100%, quero bem clarinho, só para ter uma referência bem tênue, de forma que eu consiga ainda ver o fundo, tá? Se você colocar muito assim, atrapalha um pouquinho, né? Mas aí você regula conforme a sua necessidade, beleza? O importante é você saber que você pode estar trabalhando aqui dessa forma. Agora, é só a gente simplesmente selecionar aqui essa ferramenta, aumentar o tamanho do pincel, que você pode mudar aqui em Brush Size, né? A tecla de atalho aumenta e fecha colchete, como em qualquer pincel do Photoshop, bem simples também. E a gente vai simplesmente clicar aqui e vai arrastar. E a gente pode perceber que ele já está fazendo um ajuste, né? Lembrando o seguinte, quanto maior o pincel, né, nesse caso, mais suave vai ser essa sua edição. Se você usar um pincel muito pequeno, você pode fazer distorções assim, meio amassadas, né? E isso não vai ficar muito interessante, né? Eu vou aproximar um pouquinho aqui, como aqui, por exemplo, tá vendo aqui, que bem aqui no meio está meio achatado, né? Vou pegar aqui uma ferramenta menor. Olha como é que ele vem aqui, ele achata um pouco aqui, ó, né? Então eu vou ter que corrigir isso, beleza? Só essa questão que você tem que prestar atenção,
senão o seu resultado não vai ficar legal, né? Então, eu vou pegar aqui, vou voltar aqui para onde estava, né? Vou botar um pouquinho aqui também. Vou aproveitar aqui, apesar de eu não ter feito isso, mas vou tirar só um pouquinho aqui. Beleza. Aqui também. Show. E a gente vai continuar aqui embaixo. Aumenta um pouquinho o tamanho do pincel. Né? E vou ajustar. Beleza. Pronto, o primeiro lado foi. Vamos agora para o segundo lado. Aqui. Pum. Ó, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel aqui. E vou ajustar apenas essa parte. Lembrando, tenha sempre atenção para você não distorcer. Você perceber aqui, por mais preciso que você tente ser, rola assim umas amassadas de leve, tá vendo aqui? Ó? Né? Então diminui um pouco o pincel, aí sim, diminui ou aumenta, vai ficar em função da resolução da sua imagem e do detalhe que você vai estar trabalhando. De qualquer forma, a prática vai te dar essa sensibilidade para você saber se precisa usar um pincel grande ou pequeno. Né? Diminuir um pouquinho aqui. Aqui, enquanto do lado de lá eu tirei, aqui eu vou colocar um pouco mais de bumbum para ficar com o violão mais acentuado. Beleza. Aqui também. Bom. Feito. Aí eu vou aproveitar e diminuir um pouquinho aqui em cima, uma coisa bem sutil. Repare que tem a linha vermelha aqui, eu vou aumentar um pouco. Está seguindo aqui a referência da qual a gente desenhou, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, se eu quiser ser preciso. Certo? Então vou dar um OK. Vou desabilitar a referência. Eu vou fazer uma análise justamente para me certificar de que não tem nenhum amassadinho daquele. Ctrl Z. Aproximo aqui. Ó, tem um bem suave aqui, tá vendo? Muito de leve, né? Você pode deixar ou não, né? Mas aqui tá tudo OK. Vou pegar aqui a ferramenta borracha, tecla de atalho E, apago só isso aqui que eu não preciso. Né? Diminuir um pouquinho. Tá, agora a gente pode ver o antes e depois. Né? Vou pegar aqui, vou pintar de branco aqui embaixo, né? Ó, crio uma leia e vou pintar aqui de cinza. Peguei o pincel, peguei o cinza, e vou pintar ela totalmente de cinza, e só para ter isolado aqui o antes e depois, né? Apertar Ctrl E, Command E para mesclar as duas, antes e depois. Beleza? Então essa aí é a ferramenta Liquify aplicada para a gente tirar o pneuzinho, né? Afinar um pouco a cintura e deixar a nossa amiga ainda mais charmosa. E eu espero que você tenha gostado. É um resultado bem interessante e a aplicação é bem simples, como você pode ver. Caso você tenha gostado, tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode fazer aqui embaixo que a gente responde. Se você dar aquela curtida, vai ser muito bacana também. Mais uma vez, obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.